Bem-vindos, pessoal, a uma nova aula. Ah, Nessa aula, entre muitos assuntos, ah, quando eu estava falando na aula anterior, foi mais para o fim da aula anterior, eu estava falando sobre o sacrifício divino, né? Em que Deus corta na própria carne, ah, e que é por isso que a gente vê o sacrifício por todos os lados nesse universo, não é? Não só no meio animal. Ah, E aí eu esqueci de falar sobre o sacrifício do faraó e o sacrifício da rainha, não é? E então veja só, o pessoal hoje fala aí do patriarcado, né? Porque o patriarcado, como é que pode uma coisa como essa? E até já vi uma autora, né, falando, querendo usar o Egito para falar sobre o patriarcado, uma sociedade dominada pelos homens e tal. Eu não vou dizer que não haja, né, nessa questão do patriarcado algum sentido, alguma verdade. Mas observe você próprio. Nós temos a questão justamente ah, do sacrifício, não é? De que Deus corta na própria carne para criar todo esse universo, certo? E que por conta disso nós sempre temos um sacrifício, não é? Em tudo que nós vamos fazer. Eu dei alguns exemplos. E no caso, o nascimento, né, de um filho, a geração de um filho e o nascimento e a criação dele exigem da mãe um sacrifício. A gravidez é um sacrifício, ela está alimentando o filho da sua própria carne. Hã? Depois a saída, né, o dar à luz, tem dor, tem um sacrifício envolvido, né, e vai amamentar o filho, e vai cuidar, e vai, não é? É uma dedicação muito grande que é exigida. Faz sentido você querer que a rainha seja o faraó? Dos nossos olhos modernos, as pessoas vão achar que faz sentido. Porque na nossa visão moderna, quando você olha para um presidente da república, se ele fizer uma guerra, ele não vai ser um guerreiro. Ele vai mandar os filhos dos outros, você, seus filhos, para a guerra, certo? Nesta nossa visão moderna, nesta nossa estrutura moderna, ele não vai para a guerra. Ele vai lá para a guerra fazer um palanquezinho depois que a poeira baixou. Mas ele não vai para a guerra. Gente, na época antiga não era assim. Principalmente no Egito. Como no Egito eles tinham essa visão filosófica de que Deus corta na própria carne, não é? Para criar tudo, todo esse universo, e que toda a criação impõe a você um sacrifício. Uma das funções básicas e essenciais de um faraó era que ele se sacrificasse pela sua nação, pelo seu povo. Vários faraós morreram em batalhas. O faraó ia para a batalha. O faraó que as pessoas olham, né, como uma pessoa que vivia no luxo, é certo, ele tinha luxo, ele vivia com luxo, só que não se engane, o faraó era sacrificado pelo seu povo. A estrutura lá não era como essa estrutura que nós temos hoje, tá? Era o mínimo que se exigia do faraó. E se um faraó não estivesse disposto a isso, a dinastia dele acabava. Vinha um outro, metia ali um pé na bunda, certo? Uma pessoa mais disposta ao sacrifício. Então os faraós, eles eram guerreiros. Ou seja, tem cabimento você exigir das mulheres os dois sacrifícios?
Então você vai exigir dela o sacrifício de dar à luz, que ela já está fazendo um sacrifício divino, certo? De dar à luz, e você vai mandar ela para a guerra ainda. As pessoas pensam que um faraó é porque o pessoal pensa na Cleópatra e tal. Foi a última faraó, né? Tinha faraó mulher, mas as faraós mulheres, muitas vezes, elas eram, na iconografia egípcia, elas eram colocadas como homens. Tinha ali o traço feminino, mas elas eram colocadas como homens. E era complicado isso, mas não porque era um patriarcado. Não era isso, é porque ela ia ser sacrificada em guerra. Essa era a função, uma das principais funções do faraó. Ele estava sendo sacrificado, assim como nós, nos sacrificamos pelas coisas que nós fazemos. Se você formar um casal, como a gente estava conversando, se você forma um casal, existe um sacrifício das partes por aquele casal, que é uma nova entidade, é um novo ser que emerge. Ou pela família, ou por uma empresa, ou por qualquer coisa que você faça na sua vida. Isso vai exigir um sacrifício. Aquilo que você está criando com o sacrifício da sua própria carne. Você está dando vida àquilo com, pela sua própria carne. É inevitável isto. Então, assim, cada um tem o seu lugar. Se a mulher já tem um sacrifício que é o natural dela de dar à luz, certo? Você vai exigir mais um sacrifício dela? Não estou colocando a proibição, porque tiveram faraós mulheres, né? A Cleópatra foi a mais fraca delas. Teve a Hatshepsut, foi uma excelente faraó. E teve uma outra também, não vou me lembrar o nome, né? Deve ter tido outras. As rainhas eram muito fortes, elas eram muito importantes, mas não era o sacrifício de um faraó que era exigido dela, que é ir para a guerra e se sacrificar na guerra pelo seu povo. Não era isso que era exigido delas. Este era o sacrifício que era exigido do faraó. Então as pessoas têm uma visão muito... Você veja como que não dá para você enxergar e entender o Egito com os olhos modernos. Isso todo egiptólogo sério fala. Você não vai entender a cultura egípcia, a civilização egípcia, a estrutura egípcia, tudo lá, se você ficar olhando com esses olhos modernos. Tá ok? Então, ficou claro isso? Podemos conversar mais, mas entende? O faraó era o sacrificado pelo seu povo. Tá ok? Então, cada um tinha o seu lugar, cada um tinha a sua função, cada um tinha o sacrifício que ia vir de sua função. Então, o sacrifício da mulher é um, que já está dado. O sacrifício do homem é outro. Tá ok? Bom, eu também tratei na aula passada sobre a questão de que nós manifestamos os deuses, né, na nossa carne, não é? Isso pode passar uma visão errada de que parece que eu estou dizendo que nós manifestamos os deuses inteiramente, e não é verdade, não é? Por isso que eu falo que a primeira aula é a mais importante, né? Ela é a mais fundamental. Porque aquela questão de que Deus se dividiu em todas as coisas, ela é muito grande, tá? Ela é uma questão muito profunda e que sempre que a gente se confunde, eu falo, volta lá, volta ali que a gente sai da confusão, tá? Então veja, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, que eu acho que vale a pena. Poxa, se eu estou manifestando Deus de Ruth, e ele é um Deus, sim. Se eu estou manifestando ele, por que que o que eu estou pensando com e através do poder dele, de pensamento,
as outras pessoas também não sabem. Entende? Porque, né? Se eu estou manifestando o Deus de Erut, eu manifesto ele, o que eu estou pensando vai para ele, vamos dizer, para a sua essência, e os outros podem saber o que eu estou pensando, por exemplo. Bom, se assim fosse, não é? Nós teríamos um problema. A nossa vida seria um inferno. Porque todos os pensamentos de todas as pessoas estariam vindo para a cabeça de uns e dos outros. Como que você vai viver numa forma dessa? Como a gente entende isso? Deus se dividiu em todas as coisas. Então, as próprias manifestações dos deuses e seus filhos também são particularizadas. Elas também são quantizadas. Elas também são divididas. Se você olha esse universo, tudo está divididinho. Então, o que os cientistas entenderam ali com a mecânica quântica, que tudo está quantizado, é muito mais profundo do que eles imaginam. A coisa está quantizada em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Você vê, por exemplo, as espécies de pássaros. Você não tem um pássaro que tem todas as capacidades dos pássaros. Sim, as capacidades dos pássaros estão divididas em todas as diferentes espécies. E cada pássaro tem a sua particularidade também, dentro da mesma espécie. Olha no nosso caso. Você tem uma pessoa que seja médico, que seja filósofo, que seja faraó, que seja advogado, que seja tudo junto? Matemático, físico, biólogo? Não tem. Está tudo dividido, porque não é possível. Não é? Prova disso. O que nós somos? Nós somos um pedacinho da coisa. Olha só na espécie humana, nós somos um pedacinho, cada um faz um pedacinho da coisa. Então, cada um de nós tem um pedacinho do Deus de Erut. Vai ter um que ele vai desenvolver o que do Deus de Erut? A capacidade da medicina. E na medicina vai ser dividido ainda. Os vários médicos, cada um é ortopedista, o outro é cirurgião plástico, você entendeu? O outro é clínico geral, o outro é infectologista e por aí afora. O outro é pesquisador. Está tudo divididinho nos mínimos detalhes. Tudo está quantizadinho. Então, essa visão dos cientistas na parte subatômica, ela é muito mais profunda do que eles estão vendo. Um egípcio hoje ia matar isso tranquilo. Um filósofo egípcio. Sim? Porque ele ia enxergar isso muito claramente. Não ia ter surpresa, né? Como a gente fica muito surpreso hoje. Não ia ser muita novidade, né? Eles iam lidar com isso muito melhor, tá? Entende como que é o processo? Está tudo divididinho. Sabe? Cada coisinha do poder divino, da vida de Deus, do principal, ela está divididinha. Então você tem diferentes formas. As formas são, cada uma é a sua forma. O poder de uma forma triangular é diferente do poder de uma forma quadrada, de uma forma redonda e por aí fora. Entende? Tá tudo divididinho nos mínimos detalhes. E todo detalhe importa. Lembra que a gente estava falando sobre a onda? O que é uma onda? Ela é a água, ela é o formato geométrico, ela é a energia, a velocidade. Não, a onda é aquilo ali que é o conjunto de todos aqueles detalhes. Senão ela não é uma onda. Assim como nós somos o conjunto de todos esses detalhes. Sim? E aí, isso nos leva, essa questão aqui que eu estou falando, nos leva a falar, nos leva a entender a questão da diversidade. Uma coisa puxa a outra. Eu nem ia falar de diversidade novamente, mas uma coisa puxa a outra, né? É a diversidade. Esta diversidade toda que nós vemos no mundo, ela é o quê? Ela é essa quantização de Deus, em que Deus se divide em todas essas coisinhas, ele se divide em todos esses pedacinhos.
Então daí dá para ter ideia do tamanho do poder divino, do quão grande ele é. E quando ele se mostra em todas essas coisas, é um sem fim de diversidade, não é? É um sem fim. E não tem fim mesmo. E é mais, e mais, e mais, e mais, e mais, né? Você veja quantas espécies, né, ah, de seres nós já tivemos na Terra, né, ao longo dos milhões de anos, com os fósseis, né, de tudo quanto é tipo de animal, né, e tá vindo mais diversidade, mais diversidade, mais diversidade. Então você imagina assim, quantas coisas, né, quantos poderes, quantas formas, né, quantas diferentes manifestações Deus tem para trazer, né? É uma coisa que é, vamos dizer, é infinito, né? É infinito. Tá, ok? Por quê? Porque ele está dividido nos mínimos pedacinhos, nos mínimos detalhes. E com esses detalhes ele vai fazendo uma quantidade imensa de diferentes composições, não é? É muito interessante isso. Então, essa diversidade vem justamente disso tudo, né? Vem desta filosofia, né? Vem deste entendimento dos egípcios de que Deus se divide em todas essas coisas, nos mínimos detalhes. Você veja que é muito profundo isso, né? Quando a gente pensa assim, Deus se dividiu em todas as coisas ou em todos os outros deuses, a gente enxerga um conjunto pequenino de coisas, né? Mas quando você vai olhar, ele está dividido mesmo, mas em cada pedacinho, né? De uma forma impressionante. Você vê as cores, por exemplo, né? Até nas cores, ele está dividido em diferentes cores. E na verdade são infinitas, né? Infinitas frequências eletromagnéticas, né? É um contínuo de diferentes frequências, né? São infinitas frequências, né? No espectro eletromagnético. Nós enxergamos um pedacinho, uma faixinha muito pequena, né? Que é a chamada luz visível. Mas além disso tem um monte, né? Tem um monte, muito mais. Tem raio-x, raios gama, várias frequências, e raio ultravioleta, infravermelho, micro-ondas e por aí afora, né? Se você pegar só na faixinha da luz visível, você pega as três cores fundamentais, você faz, olha a multiplicidade de cores que a gente cria a partir das três cores fundamentais. Infinitas. Infinitas diferentes cores. Olha que coisa impressionante. É impressionante, né? Então, assim, você veja o poder desse ser, não é? Bem, então nós vamos manifestar muito claramente um pedacinho, né? Não vamos nem manifestar um Deus em si, ele como um todo. Nós vamos manifestar um pedacinho dele. Nós vamos trazer aqui, nós temos a capacidade de manifestar, de materializar, de expressar uma manifestação particular de cada um daqueles deuses, né? Do Deus Ptah, que é a capacidade de usar as mãos, né, e modelar, de criar as coisas, a capacidade do Deus de Herut de pensar, não é? Mas é um pedacinho, não é? Tá? Bom, tem um outro assunto aqui, deixa eu ler aqui na minha anotação, que eu escrevi aqui. Eu vou falar, não sei se eu vou discorrer sobre esse assunto, mas eu coloquei aqui que eu estava pensando ontem, né? Interessante que os antigos egípcios, eles se apoiavam nos deuses, né? Então eles faziam oferendas, né, aos deuses. Eles estavam cientes de que eles estavam manifestando e tudo, fazendo tudo aquilo, tudo que nós fazemos aqui, porque nós estamos expressando, porque nós temos dados a nós como presente,
né, poderes divinos para nós fazermos. É um presente de Deus, né? Nossa própria existência vem disso, né? Então os antigos egípcios se apoiavam nos deuses. O homem moderno se acha Deus. E é isso mesmo que nós vemos hoje, nos dias de hoje. Porque, veja só, a visão moderna, eu não sei que nome a gente dá a essa filosofia moderna, mas todo mundo vive através de uma filosofia. Mesmo que você não saiba quem é o autor dessa filosofia, quem que desenvolveu ela, qual é o nome dela, enfim, de onde ela vem. Mas todo mundo tem uma filosofia que aplica, que essa pessoa aplica no dia a dia. E a filosofia que nós temos moderna, eu não sei que nome tem, de onde vem, como é que é, enfim, assim, especificamente, né? Não estou preocupado em achar, em ficar caracterizando nesse tipo de questão de achar quem é o autor. São vários, né? Uma coisa que foi sendo desenvolvida, mas o ponto é que nós chegamos aqui e o homem se acha Deus mesmo. E veja só, a visão moderna é a qual? É qual? É a de que esse universo é uma coisa burra, não tem inteligência nesse universo, não tem consciência, né? Então esse universo não tem consciência, não é um ser, não tem um ser, né? Ou seja, tudo isso que foi criado aqui não é fruto da obra de um ser, isso é filosofia moderna. Uhum. E a única coisa inteligente que veio desse universo burro somos nós. Tudo o resto é tudo burro, né? Só o homem é o ser inteligente. O homem, na visão dessas pessoas, é o ser mais inteligente que existe no universo, não é? Olha, assim, você vai me desculpar, mas ou não me desculpe também, tanto faz, mas isso é uma loucura. Como é que pode ser que o universo seja burro, hum, e nós que somos o fruto dessa burrice, porque nós somos o fruto de uma burrice, então, certo? Na visão deles. Mas nós somos inteligentes. Então, nós que somos inteligentes, não temos a capacidade de entender, através aí do conhecimento científico, este universo, porque não é, vai falar, ah, tá entendido? Não, não tá. Tem um monte de coisa que não tá entendida. Um monte de coisa. A maior parte das coisas a gente não consegue entender. Pode ser o gênio que for. Hã? Não consegue. Mas o universo burro, não só ele entende, como ele fez assim. E o fruto disso somos nós, inteligentes. Assim, isso não se sustenta pela logicamente, mas eu acho que por nenhuma lógica. Tem que inventar uma lógica nova. Eu chamaria a lógica burra, né? Se quiser pôr o nome, a lógica burra, porque para você colocar dessa forma, universo burro, ou seja, sem inteligência, não é? Criou a gente, nós somos inteligentes e somos, obviamente, mais inteligentes que o universo, né? Não é possível que a gente seja inteligente e a gente seja menos inteligente que o universo, que é burro. Tá entendendo o problema? Né? É um problema muito sério esse. Eu lembro que na universidade eu me sentia assim muito fraco, né? No começo da universidade, de conhecimento, e eu tive uma professora de matemática e eu pedi para ela me ajudar, né? Para eu me desenvolver. A primeira coisa que ela pegou e falou assim, ela pegou um livrinho fininho, muito bom, viu? Um livrinho fininho, cheio de exercícios, né? De lógica clássica aristotélica. É fundamental.
tá? Recomendo para todo mundo. É uma coisinha pequenininha, nossa, fica, sabe? Você não cai nesse tipo de besteira que nós temos hoje. Vai falar assim. Aí vejo assim, quantos dos meus colegas da universidade estudaram lógica clássica e exercitaram lógica clássica aristotélica? Nenhum. Quantas pessoas que vão fazer qualquer universidade de física, de tudo, estudaram, para começar, lógica clássica aristotélica? Nenhum. Estudou por conta, mas não é ensinado. Ou seja, como que você vai desenvolver qualquer coisa no seu conhecimento científico se você não tem o básico? O básico é lógica. Então aí você vê esse tipo de conclusão ridícula e esse tipo de filosofia que o pessoal tem tirado das descobertas científicas, estapafúrdias, aí você fala assim, mas dá para entender por que isso está acontecendo. Não é difícil entender por que isso está acontecendo. Né? Tem cientistas aí, o cara não tem o mínimo. Aí o pessoal fica surpreso porque Einstein, né, fez a descoberta que fez, um gênio. Foi. Mas ele usou o quê? A lógica. Né? Ele falou assim, mas pera lá, o que está mudando aqui? Ele falou assim, bom, alguma coisa aqui tem que variar nessa situação, né? Ele falou, o tempo está variando, vamos ver, vamos analisar. Sim? E foi. Enquanto os outros ficavam lá patinando, né? No assunto. Então, assim, e o que eu estou usando aqui para falar aqui, para discordar completamente de muitos, né? Que trazem essa conclusão ridícula de que o universo não é um ser, não tem consciência, não tem inteligência, não tem cabimento um negócio desse. Não tem lógica nenhuma. Você pode ir por todos os caminhos, e eu estou aqui, né, indo por vários caminhos, não tem como não concluir que esse universo é um ser. Não tem como concluir isso. É lógico que tem cientistas trabalhando a questão, né? Claramente, fala assim, ó, o universo é consciente. Você vai chegar na filosofia dos antigos egípcios forçosamente. Não tem como. A filosofia desse, se você for pelo caminho mesmo, de maneira sincera, você vai chegar na filosofia dos antigos egípcios. Por qualquer caminho que for. Né? Então aqui nós estamos cortando o caminho. Né? Não precisa reinventar a roda. Não tem necessidade. Né? Então o caminho que vocês estão cortando aqui, que nós estamos cortando, assim, é imenso. Tá? Podem ter certeza. Bem, deixa eu ver se tem alguma coisa da aula anterior. Tem uns assuntos aqui que eu gostaria de falar. Ah, sim. Veja só. Um dos porquês, eu vou agora derrubar um dos porquês os cientistas, o pessoal da ciência, algumas pessoas das ciências dizem que o universo é burro. Eles dizem isso e sustentam isso quando a gente olha, por exemplo, para as deformações físicas. Pessoas que nascem com deformações físicas, né? Tá? Eles falam assim, olha, o universo está errando. Cadê a inteligência? Se isso aqui se tá tendo um problema aqui, né? Na verdade, o que eles estão olhando como uma burrice do universo não é. A explicação para isso, de novo, qual é? A filosofia dos antigos egípcios. O fundamento dela, que é que Deus se dividiu em todas essas coisas, de que as coisas estão quantizadas. Vamos rememorar onde nós vemos esse princípio ocorrendo? No nosso corpo. Os nossos átomos são seres, as moléculas que eles formam são seres, são indivíduos. As células que eles formam
são indivíduos, a gente vê na biologia, você tira, põe lá no frasquinho, você vê que ela está vivendo lá. Ela tem uma vida individual. Os órgãos nossos formados são indivíduos, tanto é que você tira e faz transplante. Tá? E por fim, nós emergimos deste conjunto todo como um outro ser. Bom, por que raios nós podemos errar? Eu vou colocar bem de maneira clara. Olha quanta cagada que a gente faz na vida. Um monte. Até o pessoal fica fazendo assim, né? Promessa de ano novo. Aquelas promessas que ninguém vai cumprir. Essa é a promessa que você faz no ano novo, é aquela que você não vai fazer. Você já sabe que não vai sair. O que a gente tem que prometer para tentar fazer é assim: prometo fazer cagadas novas que eu nunca fiz na vida, para não repetir as que eu já fiz. Não é? Seria melhor. Ora, por que nós temos a liberdade, não é? E a possibilidade de fazer as bobagens que a gente faz, os erros, e os nossos indivíduos internos não? Da onde esse pessoal tira que uma célula nossa tem que ser perfeita e não fazer nenhuma bobagem? Se o conjunto da obra faz, né? O conjunto da obra faz. Ah, mas as células não fazem? Lógico que elas fazem. Né? Lógico que elas fazem. E da onde vem a explicação do porquê elas fazem? Lembra? Eu estava falando agora há pouco. Nós conseguimos manifestar de root inteiro e ser filósofo e matemático e físico e tudo? Não. Existe alguém que tenha o absoluto do conhecimento? Aqui que não seja Deus, o primeiro dele? Não. Todos nós aqui somos um pedacinho. E como um pedacinho que nós somos, nós não temos a capacidade de acertar tudo. Isto não existe. Da onde que esse pessoal tira isso? Essas ideias? Da ideia de que tudo é matemática. Ou seja, todas as ideias estapafúrdias. Olha a falta de uma filosofia que presta. Só o fato do nosso corpo cometer estes erros, isto já é prova de que o nosso corpo não pode ser modelado matematicamente. Ora, porque se o nosso corpo, se tudo fosse matemática, cada detalhezinho do nosso corpo poderia ser descrito pela matemática. Matemática é uma ciência exata. E se ela é uma ciência exata, e se o nosso corpo pode ser descrito exatamente como matemática que é exata, jamais haveria condição de haver um erro que poderia causar uma deformação, um câncer, o que quer que seja. Ou tudo é matemática, ou não é. Isso já é uma prova. Só o fato da gente ter desenvolvimento de câncer no nosso corpo, não é? O fato de ter uma deformação física, isto mostra o quê? Prova que a matemática, que tudo não é matemática. Que a afirmação de que tudo é matemática é falsa. Porque se assim fosse, não haveria possibilidade de haver uma célula que ela se divide. Eu vou mostrar o vídeo. Ela se divide errado. Ora, como que ela se dividiu errado se você está fazendo a afirmação de que tudo é matemática? Matemática é exato. Então toda divisão celular vai ser certinha, sempre do mesmo jeito. Não é. Isto não é verdade. Portanto, não é matemática. Porque não é exato. Provado. Se alguém quer prova, tá aí a prova. Isto é prova de que não é matemática.
Então, por todos os lados, você vê como que a filosofia dos antigos egípcios se sustenta de uma maneira que é impressionante. Hum? Então, a cada célula nossa, ela tem as suas liberdades, ela faz as besteiras. Eu vou colocar dessa forma, lógico que a gente vai ver, né? Pode entender de uma maneira mais clara. Eu estava lendo uma pesquisa ontem, ontem não, esses dias atrás, mas saiu agora, tá? 2022. Estamos aqui em maio de 2022, saiu no mês de maio o resultado. Então, uma célula do nosso corpo, ela se divide num processo chamado mitose. Então, nós temos os nossos cromossomos, certo? Então, o nosso corpo, ele duplica os cromossomos dentro da célula, que ela entrou em processo de mitose. Então, ele duplica. Depois vem ele cria uns fios, né, de proteína que pega nesses cromossomos duplicados e puxa eles e rompe, né? Porque eles estão ligados. E rompe eles e puxa uma quantidade dos cromossomos para um lado e uma quantidade para o outro, porque eles foram duplicados. Então, metade daquela quantidade vai para um lado e metade para o outro. E aí a célula se divide, certo? O que acontece é que aqueles fios, nós vamos ver aqui, aqueles fios que vão puxar os cromossomos, eles enosam, sabe? Eles fazem um bolo ali e não puxa, tá? E não puxa certinho para um e para o outro. Então, o que acontece? Não todos os cromossomos. Então, vai ter uma célula que vai se dividir com mais cromossomo e vai ter uma que vai ter menos cromossomo. E daí vem o quê? Provavelmente um processo cancerígeno. Normalmente, o que o nosso corpo faz? As nossas células de defesa, elas identificam que tem essa célula errada, tá? Essas células incorretas, e eles vão lá e matam essas células. Disso aí pode vir, provavelmente, o nosso processo de envelhecimento. Porque isso está acontecendo no corpo de todos nós. Direto tem células que saiu ali mitose cagada. Não deu certo. E aí vem as nossas células de defesa e matam essas células. Elas estão matando quem? Elas estão matando um pedacinho da gente. Certo? Pode até ser que descubram que tem um jeito de corrigir, né? Que a gente corrige, né? Talvez, mas até o momento, certo? Se tiver uma célula dessas incorretas, o nosso corpo tem que matar ela, tá? Aqui tem mais cromossomo e aqui tem menos, tá? Porque não vai dar certo. Tem que matar ela. Então é provável que isso esteja aí, seja um dos processos, pelo menos, do nosso envelhecimento, né? Tá ok? É lógico que esse erro na mitose pode vir de muitas causas, né? Pode até ter uma causa bacteriana, uma causa, vamos dizer, externa, né? Uma bactéria, vírus, enfim. O pessoal vai investigar mais, mas é um erro. Coisa que não deu certo. Assim como nós fazemos coisas que não dão certo, nossas células também fazem coisas que não dão certo. Nós não somos perfeitos, o conjunto da obra não é perfeito, por que as nossas partes vão ser? Não faz sentido, não é? Porque ninguém aqui é o absoluto. O absoluto é só Deus, o primeiro, o que se dividiu em tudo isso. Nós não somos o absoluto. Então é claro que cada parte aqui vai fazer uma coisinha e vai escorregar alguma coisa, vai errar, não é? E aí nós temos a nossa parte. Qual é a nossa parte? A da medicina, a parte de corrigir o negócio. Quem que corta o cabelo do nosso corpo? Nós. Nós cortamos o cabelo, fazemos a barba, não é? Nós tomamos banho. Sim? Nós não usamos um corpo autolimpante. Cabelo autocortante. Olha que filosofiazinha. Deixa eu falar de merda que nós temos moderna. Olha o que as pessoas pensam, cara. Elas não param para pensar um pouquinho. Ela já concluiu, o universo é uma coisa burra. Mas como? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver o universo é burro.
Tem a ver que cada um tem que fazer a sua parte, porque está tudo dividido. Hum? Quem vai cortar a unha do seu pé? Ah, é a unha autocortante. Não, vai vir uma célula, né? Ela vai sair lá e ela vai cortar. Não é assim, não é? Hã? Sim? Então, assim, veja como que no fim das contas a gente mata tão rápido essa questão, não é? Nós matamos muito rápido. Pronto. Não tem nada a ver que o universo é burro, não é? Nada, completamente nada a ver. Vou encerrar a aula. Ai, ai. Ah, vamos ver aqui. As deformações de equilíbrio. Então, e o nosso corpo, ele tem que, né, fazer o... Tem que ir lá matar, né? Aquelas células erradas, né? Justamente para restaurar o equilíbrio, né? Porque senão aquilo vai causar um desequilíbrio, que é um câncer. E você veja que um câncer é que dá para passar por um assunto interessante. O que um câncer vai fazer? Olha só. O câncer, ele é uma célula que você veja, é uma célula que busca hegemonia, né? Porque cada célula do nosso corpo, você vê, o nosso fígado ele vai crescendo até tomar o nosso corpo inteiro? Não. E nenhuma outra faz isso. Cada uma está no seu local, cada uma na sua posição, cada uma na sua função. Hã? O câncer não. O câncer faz o que? Ele vai crescendo, 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 crescendo. E esse fato dele crescer, que é, podemos chamar, é uma busca de uma hegemonia, ele está buscando ser o quê? Hegemônico no nosso corpo. Só ele. O que ele vai fazer? Ele vai destruir a diversidade do nosso corpo, certo? Porque ele vai destruindo os órgãos, ele vai destruindo as outras células, certo? Ele está destruindo a diversidade, destruindo o equilíbrio. Lembra? O equilíbrio está ligado diretamente à diversidade e vice-versa. Sim? Desarmoniza e nós morremos. E ele também vai morrer. Olha o princípio aqui. O mesmo princípio que nós temos no restante do universo. É? De que todas essas... você não tem nada hegemônico, né? Que espécie que você tem hegemônica? Hã? Que fenômeno da natureza que é hegemônico? Nenhum. Nem o Sol. Tem o Sol, mas tem o dia, tem a noite. Não vai torrar. O Sol não pode ser hegemônico. O dia não pode ser hegemônico. Não é? Não poderia ter no sistema solar dois sóis? Mas não tem, tem um. Poderia, tem sistemas que tem dois sóis. Mas tem um. Não poderia ser a Lua ser um Sol? Ser, né, ter fusão nuclear lá? Podia, mas não tem. Ainda bem. Graças a Deus. A gente ia torrar. Hum? Sim, não tem. Então, assim, ou seja, tudo tem um equilíbrio. Se uma coisa for hegemônica, aquilo vai desequilibrar qualquer coisa, qualquer busca. Por isso que eu falo para vocês. E por isso que a gente vê no Egito o espelhamento claramente, né, a manifestação dessa filosofia deles. O pessoal diz: ah, o Egito era um império. O Egito nunca foi um império. Nunca foi. Tá? O pessoal tenta colar essa ideia de império porque a gente acha que o império é um negócio legal. O império não é um negócio legal. Porque o império significa, de certa forma, uma hegemonia. Toda busca de hegemonia vai fracassar. Vai fracassar assim como um câncer dentro do nosso corpo. Ele está buscando hegemonia
e ele vai matar o nosso corpo e vai morrer também. É isso que você vai ver aqui. Eu já saio dessa questão da biologia e vou para essa questão mais política, né, cultural. Pode ver, é o mesmo princípio. Você vai ver isso. Toda ideia de hegemonia fracassa. Toda. Não tem uma que não falha. Porque ela vai contra a diversidade. Se você for contra a diversidade, você... É uma coisa bem moderna isso, né? É certo que você também vê no tempo antigo, por exemplo, Império Romano, a gente já fala mais dele, mas ideias hegemônicas como nós temos hoje é um negócio inacreditável. Roma não tinha uma ideia de hegemonia como nós temos hoje. Porque hoje, quando o pessoal pensa em hegemonia, eles pensam em hegemonia numa hegemonia absoluta. Em todos os sentidos, no sentido religioso, no sentido cultural completo, nos mínimos detalhes da sociedade, na política. É uma hegemonia e esses caras, esses sim burros, eles acham que vão suceder com isso. Não, eles não vão. O que eles não percebem é que eles estão indo diretamente para o caos. Porque as pessoas têm aquela visão correta que nós já discutimos, de que ordem, para você ter ordem, você tem que esmagar e destruir a diversidade. De que eles têm a ideia que a diversidade é contra a ordem. É só na filosofia moderna que se pensa uma besteira desta. Ordem é no sentido de harmonia. Ordem é no sentido de harmonizar, de equilibrar a diversidade. E não estou dizendo aqui divergência, estou falando de diversidade. Não é? Não é esmagar a diversidade, é harmonizar a diversidade, como você harmoniza um jardim. Não é? E você tem quantas formas de harmonizar? Você tem infinitas formas, mas alguma forma você tem que fazer para harmonizar essa diversidade. De modo que, primeiramente, nenhum dos participantes queira buscar hegemonia. O objetivo não é buscar hegemonia, não é? Não é este o objetivo. O objetivo é harmonizar a sociedade. Aí você fala, mas e o faraó não era hegemônico? Não, não era hegemônico. Você tem escritos oficiais, pois nós vamos ler os escritos mais à frente, né? Como eu disse. O faraó ia pedir autorização para os sacerdotes no templo. Não era hegemônico. A função do faraó, ele era para ser sacrificado. Ele ia se sacrificar pelo seu povo. Essa era a função dele. Ele não era um ditador. Não era assim que a coisa funcionava. Entende por que o Egito dura como civilização mais de 3.000 anos? Os romanos, por exemplo, duraram como civilização 1.100 anos. Não é? Os romanos começaram até lá, vamos dizer, bem, não é? Eles eram, depois se transforma, sai da república para um império, né? Já com a ideia de império, mas mesmo assim na ideia de império, ele não se buscava no Império Romano a hegemonia absoluta. De maneira alguma. As sociedades antigas tinham um nível de diversidade que hoje em dia nem se sonha. A diversidade cultural em todos os sentidos, inclusive política. Quando a Roma, né, invadia e fazia as conquistas, elas eram estritamente políticas. Não havia perseguição cultural, religiosa. Não se matava por religião. O fulano tem uma cultura, uma religião diferente, mata. Isso não existia no mundo antigo. Isso não existia no mundo antigo. Pode ser que em alguns locais, mas no geral, não era a norma. Era uma diversidade absurda, porque senão Roma não teria durado os 1.100 anos que durou.
Não tem como durar. Ou seja, uma busca hegemônica por alguma hegemonia é igual um câncer no corpo de uma pessoa. Vai morrer. Vai morrer a pessoa e vai morrer o câncer. É inevitável, não tem como fugir disso. Hã? Então você vê como que o princípio, né, que os filósofos egípcios é, é, desenvolveram, como que ele por todo, você vê, princípio, você vê na biologia, você vê na natureza, você vê nas relações humanas, nas civilizações humanas, tudo, você vê por todos os lados, o princípio se sustenta. De diversidade estar ligada diretamente à ordem e vice-versa. E que toda tentativa de contra-diversidade, você não está indo para a ordem, você está indo para o caos. Que inicialmente você vai ver como uma bagunça e depois você vai ver mesmo com a destruição de tudo. As pessoas pensam erroneamente que quando você homogeneiza a coisa, você resolve e você ordena. Não, você não ordena, você está indo para o caos e não está percebendo. Olha que coisa absurda da filosofia moderna, do homem moderno, da cabeça moderna. Que coisa absurda. Vou anotar aqui, como eu falei disso, né? Já estou falando aqui de Roma. Eu tenho que anotar aqui para colocar lá na descrição do vídeo. O pessoal achar. De novo, causa e ordem, né? Você vê que nós vamos voltar a esse assunto sempre, né? Causa e ordem, hegemonia. Eu vou colocar aqui. Bom, depois eu vejo. Hegemonia, a hegemonia leva ao caos, né? Aí coloquei exemplo, câncer, né? Roma, Egito, Egito, Egito. Tudo é relativo, a importância dos referenciais. Bom, eu vou fazer um intervalinho aqui rapidinho e já volto para a gente seguir o próximo assunto.
Voltei. Bom, eu vou mostrar o vídeo da mitose. Lembra que eu falei que eu ia colocar? Vamos ver aqui. Ver. Enfim. Deixa eu abrir aqui a imagem. Bom. Vamos ver o que eu faço aqui. Então, tá aqui. Eu não sei se é. Eu acho que é esse aqui. Então, deixa eu voltar. Eu acho que não é esse vídeo aqui. Não é esse vídeo aqui. Deixa eu buscar então. Da mitose. É bem bacaninho o vídeo. Mitose. Mitoses. Eu quero ver uma que seja bem bonitinha. Será que é essa aqui? Acho que é essa aqui. É essa aqui. É muito bonito. Eu acho. Vamos lá. As proteínas andando. Olha que bonitinho. Então aqui, ó, isto é a mitose, certo? É uma célula. Olha lá. Isso aí, ó, são os cromossomos, tá vendo? Bem no que ele colocou aí maior, tá? Então são os cromossomos e você vê que tem dois fiozinhos, né? Tem essa parte mais clara, tá? Eu acho que os cromossomos já estão duplicados e você vê os outros também que estão ali, né? Parece umas minhoquinhas, tá vendo? Eles são os cromossomos, eles já estão duplicados e tem os dois fiozinhos aí que também você vê claro, tá? É para um lado e para o outro, eles vão ser puxados, tá? Ali, ó. Os cromossomos, ele pegou só um par, né? Do duplicado. Não tá mostrando todos. Os fios. The kinetochore is central to the movement of the chromosomes and is able to hang on to the dynamic ends of the microtubules. It is also a mechanical tension sensing system, which is able to feel if everything is correctly attached and positioned. It is also a stop signal broadcasting system, sending out chemical signals to the rest of the cell about whether it is ready to undergo separation of the chromosomes. This kinetochore has sensed that the tension is just right and the chromosome is correctly positioned and attached. The last little bit remaining red is the stop signal broadcasting system. It is carried away by a dynein motor, walking down the microtubule away from the kinetochore. These are molecular motors involved with a directed transport along the mitotic spindle. The orange proteins walking to the left are kinesins, molecular motors carrying proteins on their back.
Striding from the kinetochore on long molecular legs are dynein, carrying the stop signal broadcasting system. Agora vai dividir, vai puxar o fio. When all the kinetochores are ready, the cell transitions into the anaphase stage, with the chromatids pulled apart to the opposite poles of the cell. Olha que coisa incrível. Poles of the cell. Então eles estão trabalhando lá, as proteínas vivas, gente. Eles estão trabalhando. Tem que fazer certo. Entendeu? Aí elas fazem uma cagada, como nós, e pronto. Aí vai você pro hospital tentar dar um jeito naquele negócio lá. Quer dizer, se as suas células de defesa também fizeram a cagada de não ver, né? Por isso, fique atento, não faça a cagada. Preste atenção no que faz. Mas a gente faz mesmo, não tem jeito. Elas também fazem. Aí a gente reclama. Ai, sei lá, até feio, né? Falar assim, mas porque eu que tive um câncer, não sei o que. Porque as filhas da mãe lá dentro fizeram errado, vai fazer o quê? Aí a gente tem que tentar resolver, né? As filhas da mãe fizeram errado, o seu sistema de defesa também não percebeu, né? E aí a gente vai tentar dar um jeito na coisa, né? E você vê como é difícil. Você vê como é difícil um tratamento de câncer, né? Mas nós não somos mais inteligentes? Não, porque as nossas, veja, nós temos o cérebro, não temos? Então nós somos inteligentes porque nós temos o cérebro, mas as nossas células lá dentro e as de defesa, elas são burras. Elas não têm cérebro. Tá entendendo, né? Elas são burras. Certo? Elas não têm cérebro. Mas elas fazem tudo aquilo ali. Se Deus zebra vai lá, uma célula de defesa, né? Creu nas que fizeram errado. Mas é burrice. Né? Só nós somos inteligentes. Não precisa filosofar muito sobre isso. Matar, viu? Nem precisa, né? É uma coisa que quando você já acha o fio da meada, você já matou a questão. Ou pelo menos para entender o processo básico da coisa, né? O princípio que está ali envolvido. Sim? E a gente tem que ver o que faz, né? Como conversar com uma célula de defesa para ela fazer o serviço dela. Eu estava falando sobre como conversar com uma onda do mar, né? Que quando a gente está conversando, nós estamos querendo causar algum impacto, né? Sobre o outro com quem a gente está conversando, né? Não é dar uma porrada. O impacto não é no sentido de uma porrada. Porrada é uma porrada. Aliás, falando em porrada, esses dias atrás eu assisti um vídeo de umas autoridades aqui do Brasil, né? E eles se chamam de Vossas Excelências, né? Então aí tinha os dois ali. E Vossa Excelência, e Vossa Excelência, e Vossa Excelência, e Vossa Excelência. E não era uma conversinha amigável. Entende? Eu acho que se fosse assim, para eles falarem exatamente o que eles queriam dizer com o Vossa Excelência, seria impronunciável. Então eu acho que era melhor chamar o outro de Vossa Excelência mesmo, sabe? E Vossa Excelência, e Vossa Excelência. Um levantou, já partiu para cima do outro. Veio segurança correndo. É a comunicação, né? É uma forma mais persuasiva, né?
assim como é físico, né? As ondas sonoras que a gente emite, né? Chamando o outro de Vossa Excelência, né? Partir para cima também, né? É para causar um impacto também. Eu falo que daqui a um tempo, se um dia você chamar alguém na rua de Vossa Excelência, é capaz que se apanha. E você fala assim: o que é isso? Me chamando de Vossa Excelência? Falta de respeito? Ai, ai. Vossa Excelência. Então você veja, né? A comunicação é isto, né? A comunicação é causar um impacto. Ela sempre vai ser algo físico, né? Sempre tem um meio físico. Então, quando a gente está ali, né? Interagindo, né? Vamos dizer, se você faz alguma coisa ali numa onda, né? Para barrar a onda, para fazer o que quer que seja, né? É uma comunicação, né? Dá para você pensar em desviar uma onda, né? Como que você faz? Como que você convence uma onda a desviar? Dá para fazer isso. O pessoal tem uma tecnologia, eles colocam uns pilares, né? E a onda do tsunami vai passar, ela vai ser suavizada, né? É uma comunicação, né? Ah, porque a onda quebra ali nos pilares. Vai, você está comunicando e você está, eu não sei se obrigando ou convencendo a onda a quebrar, né? Eu não sei, né? Não sei. Não sei classificar dessa forma, mas que é uma comunicação, é, porque tudo é uma comunicação no fim das contas, né? Acho que a gente pode concluir isso. Tudo, de certa forma, é uma comunicação, né? Os egípcios olhavam para tudo e falavam: qual é a comunicação de Deus, né? Do universo para conosco, né? O que ele quer dizer com essas coisas, né? Sim. E foram muito felizes, né? Eles entenderam muito bem as comunicações divinas. Não tudo, não tudo. Eles não entenderam tudo, mas eles entenderam o caminho. Eles entenderam, você vê, eles entenderam o princípio fundamental da coisa. O mais importante, pelo menos para nós, né? Para nós, para a vida humana, né? Então, como conversar com uma célula, né? Qual é a linguagem de uma célula de defesa? Eu não sei se os cientistas que estudam a biologia, né, nessa parte mais médica, se eles entendem e pensam dessa forma. Mas eu acho que seria muito interessante. Então, se vocês, quem quer que seja, que queira, né, desenvolver, inclusive, aí, vamos dizer, a filosofia egípcia, é estudando ciência, gente, tá? É isso mesmo. É só não ter uma filosofia estapafúrdia como muitos têm, né? O universo é burro, isso é besteira, isso é bobagem. Então não entra assim, entra para estudar, mas entra com esta filosofia que nós estamos desenvolvendo aqui. Você vai longe, porque você vai enxergar de uma maneira não é somente mais respeitosa, você vai enxergar de uma maneira muito mais inteligente e muito mais ampla. A chance de você prosperar nessas suas pesquisas vai ser muito maior que qualquer outro cientista. Tá? Não dizendo que os outros não são inteligentes, mas se você tem essas ideias estapafúrdias, por exemplo, que tudo é matemática, sabe essas bobagens que a gente já tratou aqui, você vai, você vai cortar o seu desenvolvimento. Sim? Você vai cortar o seu desenvolvimento. Você vai olhar de um jeito que você não vai entender a coisa. Por exemplo, você vê uma proteína andando e o cara, isso aqui é meramente uma proteína. Mas isso é ridículo, poxa. Porque aquela proteína é um ser que está andando ali. Hã? E se você olhar para ela como um ser, você vai enxergar muito melhor. E você vai pensar, poxa, é um ser. Como é que eu converso com essa proteína? Não é? Acho que é uma conversa química, né? Sei lá, tem inúmeras formas de conversar, né? Com uma proteína. Você veja, o pessoal estava fazendo um tratamento aí. Nossa, são tantos, né? É muita pesquisa que sai todo dia. Em que os caras estão usando um ultrassom para curar câncer, sabe? Então,
Existem uma série de fenômenos quando eles usam ultrassom. Não é o ultrassom que o pessoal usa aí, tá? Não é. É diferente a coisa, tá? Eu não sei se ele é mais potente, se a frequência é diferente. É um ultrassom, mas é diferente, tá? Não adianta ficar passando esse ultrassom aí achando que vai curar câncer. Não vai, tá? Talvez tenha até algum efeito, mas segundo a pesquisa falou, não, tá? Então, aquilo ali, ele causa o colapso, né? A morte logo ali de algumas células de câncer. No caso ali era câncer do fígado, mas ele ativa o sistema imunológico também. Ora, você conseguiu de certa forma fazer uma comunicação, não é? Porque as células de defesa passaram a perceber, falou, opa, tem coisa errada aqui, desceram o cacete ali em cima, entendeu? Então, você veja, mas a gente tem que pensar dessa forma. De repente você pega aquela proteínazinha de viveu andando e você estuda ela como um ser mesmo. Como que comunica com ela, né? E vai tentando formas, né? Diferentes formas, inclusive com ondas sonoras. Sim? Por que não? Mas você olha com respeito, de uma maneira mais ampla, como um ser que ela é, não é? Eu acho que isso é fundamental, tá? Para um desenvolvimento científico, né? Ao invés de ficar olhando com filosofias que não têm o poder realmente de descrever a realidade que nós estamos vendo, tá? Bom, acho que tá bem colocado, né? Não sei se eu vou ter todas, vou pôr na descrição tudo isso, né? Deixa eu colocar aqui que eu falei sobre a mitose, né? Mitose, colocar o vídeo. Eu vou colocar o link do vídeo. De repente vocês querem dar uma olhada lá, né? Então vale a pena. O que mais? Eu falei da mitose. Importante aqui dos referentes que eu não falei na outra aula. Conceito de Deus, a teologia da verdade. Ah, você sabe, eu não vou falar daquilo ali ainda não. Olha só, né? Eu fiz também uma outra anotação aqui que eu achei bem interessante. Ah, deixa eu pegar aqui. Tá. Estou falando de biologia, né? Acho interessante isso aqui, ó. Aos adeptos da evolução pela sobrevivência da espécie, que foi presenteada com alteração de DNA exata para sua melhor adaptação ao meio ambiente, ambiente que está em mudança perene, tenho a seguinte pergunta: entre milhões de mutações possíveis, aquela espécie sofreu justamente aquela mutação favorável? É isso? Porque o pessoal coloca o seguinte, né? Eles falam assim. Eles falam que na evolução aí das espécies, né, as mais adaptáveis sobrevivem, não é? Então eles colocam assim, que vão ocorrendo mutações no DNA das espécies, e aqueles que sofreram a mutação favorável sobrevivem e passam esse DNA para frente. Certo? E os que não sofreram a mutação, que não conseguem e que, portanto, não conseguem se adaptar às mudanças ambientais, eles perecem, né? Eles não passam o DNA para frente. Olha, eu não sei. Porque lembra que eu mostrei aquele. Eu não cheguei a mostrar o vídeo, né? Eu coloquei para vocês num vídeo anterior que eu fiz.
o link do vídeo do 52 fatorial. É o 52 com ponto de interrogação, 52 fatorial, que é, e o cara trata, né, ele pega um baralho com 52 cartas, ele fala assim, olha, este baralho com 52 cartas, ele tem a quantidade de combinações que você pode fazer, a gente calcula como sendo 52 fatorial. Ou seja, quantas combinações você pode fazer com um baralho de 52 cartas. Então eu vou buscar aqui 52 fatorial para dizer o número aqui. Ó. 52 fatorial é 8, número 8. Quantas combinações com aquele baralho você consegue fazer? 8 seguido de 67 zeros. Então não é 8 trilhões, quadrilhões. É 8, não temos nem nome, acho que por nível. É 8 seguido de 67 zeros. Certo? As possíveis combinações de DNA que nós temos é um número também gigantesco, não é 52 fatorial, tá? Eu acho que é. O cara me refere lá no vídeo, é menor, mas é gigantesco também. Gente, então imagine assim: olha a quantidade de mutações que podem acontecer numa espécie. Mutações de DNA. É um número, é para lá de gigantesco. Então, assim, para essa teoria da evolução das espécies, baseada nessa ideia de que de que sobrevive aqueles seres, sobrevive e passa o DNA para frente, aqueles seres que sofreram a melhor mutação, eu acho um negócio difícil de sustentar e difícil de provar. Porque o ponto é, de todas as mutações, ou seja, o cara teria que provar o seguinte, para dizer que foi assim, né? De que aquele que sofreu a mutação mais favorável é o que sobreviveu e passou o DNA para frente, né? E os outros pereceram. Para isso se sustentar, ele teria que demonstrar que as espécies, inclusive nós aqui, nós estamos sofrendo todas essas possíveis mutações. Eu acho muito difícil. Você veja que o ser humano, na espécie humana, nós temos quase uns 8 bilhões de habitantes hoje, né? Nós estamos sofrendo tantas mutações assim? Percebe? Eu não sei, mais provável para mim é que realmente nós estejamos sofrendo, não é? As espécies que ficam aí, que elas estejam sofrendo uma mutação favorável. De todas as trilhões, quadrilhões, quintilhões, sei lá quantos milhões de possíveis mutações, não é? Elas estejam sofrendo um conjunto muito menor e de um conjunto menor de mutações está ali contido também a mutação favorável. Hum? E essa mutação favorável que está vindo, ela está vindo de onde? Ela está vindo por que favorável? Porque de todas as mutações, imagina quantas são desfavoráveis e quantas são favoráveis. Para pensar. Você teria que pegar do DNA humano e simular num computador todas as mutações possíveis.
e avaliar quantas delas são favoráveis e quantas são desfavoráveis. É um negócio que é impossível de fazer. Ou seja, colocar essa ideia que eles colocam de que é uma mutação aleatória, porque a ideia é uma mutação aleatória, não é? E que aquela mutação, das mutações aleatórias, aquela mutação, aqueles seres, aqueles indivíduos que sofreram as mutações favoráveis passam para frente o DNA e os outros perecem. Não tem como provar um negócio desse. Não tem como provar um negócio desse. Mesmo porque nós já vimos, o corpo da gente não é matemática. Você não consegue simular isso. Ou seja, é uma teoria, mas não dá para provar ela. Não dá para provar ela. Não tem meios de prová-la. Você precisaria simular um corpo humano, não um. Você precisaria simular trilhões, né? Trilhões, porque são trilhões, quintilhões, sei lá quantos milhões aí, quantos zeros, né? Um número seguido de quantos zeros. É um negócio impossível. E numericamente, não é possível nem que os seres humanos passem por todas essas mutações. Porque se são mutações no nível de um número seguido, sei lá de quantos zeros, sei lá, 40 zeros que seja, nunca vai ter esse tanto de gente para passar por todas essas mutações. Então, provavelmente existe um conjunto de mutações que acontecem e que é um conjunto muito mais favorável que desfavorável. Entende? É um negócio que precisa desenvolver mais, lógico. Eu estou aqui fazendo bem um rascunhozinho da coisa. Mas não me parece nada provável que a gente consiga provar uma teoria dessa. É uma teoria, é uma visão, e eu não compartilho dela, não. Por tudo que nós vemos da inteligência no universo que criou isso, eu acho que as mutações elas vêm a propósito, né? E feitas, obviamente, tem mutações desfavoráveis? Tem. Por que tem mutações desfavoráveis? Mutações desfavoráveis, do mesmo jeito como a gente tem que fazer tentativa e erro na nossa vida, os seres, filhos de Deus que fazem essas mutações por aqui de alguma forma, com radiação, sei lá, de que jeito que faz, com proteínas, tá? Não sei. Devem existir inúmeras formas, né? Externas ou internas, né? Que é uma mutação pode vir interna, dentro do nosso corpo lá, as proteínas chegam lá e fazem uma modificação no DNA. E elas são as proteínas super inteligentes. Elas são Deus? Não, elas são um pedacinho menor que nós. Elas podem fazer besteira também. Hã? Então nem todas vão ser favoráveis, assim como o que a gente faz, também a gente faz um monte de bobagem. E às vezes com a melhor das intenções. Hã? Deixa eu colocar que eu estou falando sobre a evolução das espécies. E mutações. DNA e o vídeo do 52 fatorial. Vou pôr ele de novo aqui. Sim? Eu tenho aqui para falar ainda, mas eu não vou falar hoje. Eu ia falar, mas não vou falar. Dentro do conceito de Deus, a teologia da verdade, né, é a base da ciência. Eu vou deixar para outra aula.
tá? Bom, eu acho que tá bom por agora, né? Acho que foi uma boa aula. Então vou encerrar por agora. Vou fazer a oração de encerramento. Bem, os filhos de Deus, o Deus de Ruth, das palavras sabedoria e conhecimento e dos que as mãos de Deus vieram e se manifestaram. Agora eles fecham e trancam este templo. Nenhum mal poderá adentrá-lo.